noite, seja bem-vindo à nossa live de terça, hoje com um convidado super especial, Eric Padovani. Nós vamos falar um assunto bem legal, de vários insights que a gente teve agora no curso que a gente fez sábado. Sou suspeita porque eu adoro esse tipo de conteúdo, né? Vamos lá então, né? Hoje a gente vai falar então sobre o evento que a gente foi sábado lá em Orlando, tá, Wendel? Chama o Poder do Network. Foi um evento só para brasileiros e isso aí. E olha só os grandes nomes, né? Que esse pessoal aí é fera mesmo, quem tá ligado aí ao Grande nome tá aqui, ó. conhecimento, em Aliás, o marketing. grande nome tá aqui, ó. Padovani, que somos nós. Quem conhece sabe que são grandes nomes mesmo daí. Então, eu já estava assim, gente, eu adoro esse tipo de evento. E como a gente veio para cá, a gente vai fazer um ano que a gente está aqui nos Estados Unidos, né? E aí não tinha, né, muito mais evento. Até esses tempos atrás eu falei pro Eric, nossa, eu quero ir no curso do Tony Robbins. Aí o Eric falou assim, só que aí não vai ter tradução, É, né? Porque a gente tá aqui é. no país dele, né? Aqui Eu não falei, tem fone para ouvir. acho que o meu inglês ainda não vai, mas eu chego lá, viu? Então eu tava bem assim, ansiosa mesmo para vir em outras coisas, porque esse tipo de curso é muito interessante para a gente participar, tá? Quem nunca foi, eu recomendo que procure, que vá, porque é uma energia bem legal. A gente conhece outras pessoas e as pessoas que estão ali, elas têm o mesmo objetivo que você. Então é bem legal por isso, porque não é só o evento em si, só daquele meio que você tá ali, você já ganha muito com isso. E também assim, né? Aquela energia toda a mais e que você pega aquele conhecimento e depois você coloca em prática, né? Porque também não adianta, né, gente? A gente ir lá e aí o pessoal fala mal porque é oba-oba, vai lá, faz tudo, mas aí vai de pessoa para pessoa, porque realmente lá é uma energia muito boa, mas você não pode deixar cair essa energia depois, né? Você Exato. tem que sair de lá com uns ensinamentos, com uns insights que você teve, já papel e caneta. Nossa, eu até brinquei com a Suzana aí, que a gente teve vários insights, a gente já, tipo assim, já montou um monte de negócios junto, né, na hora lá, porque realmente vai caindo, né? Eu sou um pouquinho mais velha, eu posso falar. As fichas vão caindo, você fala, putz, ali, aqui, vai. Então, assim, a gente tem que trazer isso para nossa realidade. Pô, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer no laboratório? O que eu consigo melhorar ali para o meu cliente e no Instagram? E como que eu consigo captar cliente com isso? Então, assim, cada um vai pegando aquela fatia e colocando no seu negócio. Então, isso daí foi muito interessante mesmo, sempre é muito interessante participar. Então, Não, quem não não só isso também, né? participa, Eu falo também que o nome do evento, né? Que é o Poder do Network, né? E eu gosto de dizer que o network foi o que fez toda a diferença na minha vida. Aliás, nós não vamos falar muito sobre o network em si, mas o poder do network, eu acredito nele. Porque é por causa do network que eu estou aqui. E isso foi muito importante na minha vida, a todos os momentos, né? E com relação a isso, né, a gente reacendeu uma chama que estava ali um pouco apagada em nós, né, amor? Por conta de estarmos aqui nos Estados Unidos, chegamos há pouco tempo, né? Não deu nem um ano que nós estamos aqui. Então a gente entrou numa rotina que a gente percebeu que talvez seja o que muita gente está vivendo. Quer viver o hoje, e não ter ideia de planejar do que vai fazer daqui uns dias, daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos, né? Então, isso é muito importante para a gente botar em prática e reacender essa chama de mudança, de coisa nova e de coisa boa na nossa vida, né? é porque, na verdade, vai entrando, no nosso caso, né? Foi muitas adaptações diferentes, coisas muito diferentes. Então, era o momento, né? E até foi um dos assuntos, né, da palestra do Thiago Brunet, né? Que ele disse exatamente isso, né? Que a gente precisa de duas coisas. A gente precisa das pessoas certas e do time certo.
né? Aí quando a gente tem as coisas assim, as pessoas que a gente encontra as pessoas certas no nosso caminho e mais o time, ou seja, que o tempo é certo Sim. ali, elas se encaixam perfeitamente e as coisas vão acontecendo na nossa vida, né? E não é simplesmente qualquer pessoa, né? Tem que ser a pessoa certa e colocar no lugar certo ali. Isso daí foi bem interessante. Na verdade, se a gente vai começar a falar, e vocês vão ver que não tem nada que talvez você nunca tenha ouvido. Porque, na verdade, são coisas óbvias, né? Mas que a gente acaba não fazendo. Então, quando outra pessoa fala, e quando você está ali proposto, aberto, né? Ouvindo, aquilo começa a entrar. Aí você fala, poxa, é verdade, aquilo lá funcionaria, tal, por que que eu não fiz? Né? Então, assim, são coisas que a gente às vezes acaba não prestando muita atenção no nosso dia a dia, e a gente sabe o que tem que ser feito. Essa é a verdade. Eu fico aqui, eu falo, eu tenho meus alunos do curso e tudo mais, e mais que eu falo aqui, toda terça-feira eu estou aqui falando também, dando bastante conteúdo para vocês. Então, assim, muitas coisas eu falo, gente, eu estou falando coisa que é claro que vocês já sabem, mas que não coloquem em prática. E é realmente, né, Suzana, é aquele óbvio que precisa ser dito. E talvez aquele óbvio que você precisa ouvir de outra pessoa para você entender que É, aquilo faz é, sentido na sua vida. o exemplo, né, que o Jerônimo Temel deu foi que a esposa dele, né, falou, ó, fica aí na cama que eu vou trazer o café para você. E ele gostava de ovo mexido com café, né? E ele ficou esperando a esposa fazer o café e ele já ficou pensando, "Lúcio, como é que ela vai trazer meu ovo, meu café, será que vai estar numa xícara assim? Como é que vai estar? A temperatura, se vai estar legal, o ovo vai estar num pratinho e tal." Aí quando ela chegou com o café da manhã, aí ela trouxe dois pedaços de inhame, né? E ele falou, poxa vida, eu pensei que ela soubesse que eu gostava de ovo e café de manhã, porque eu como isso todo dia. Só que ele nunca falou para ela que o que ele mais gosta de comer de manhã é o ovo mexido e café. Então, para ela, ela fez com toda alegria o café da manhã para ele, e ele ficou esperando o ovo com o café, e veio dois pedaços de inhame, né? Então, E talvez ela quis fazer uma surpresa, poxa, já que ele come todo dia, eu vou fazer uma coisa diferente. E é exato. isso que acaba acontecendo no nosso dia a dia, porque às vezes a gente não fala aquela história da gente esperar que o outro já saiba o que a gente quer. E isso acontece muito como quando a gente é muito íntimo, né? Então a gente espera do marido, da esposa, a gente espera dos filhos, a gente espera de repente dos sócios ou dos funcionários, dos colaboradores, para quê? Aquilo que a gente acha que eles sabem o É. que a gente quer. Só que a gente não fala exatamente o que ele quer. Aí depois a gente fala assim, aliás, a gente não fala exatamente o que a gente quer. A gente pensa assim, poxa, mas ele já sabe. Eu falei tudo, eu falo Ah, isso direto. Ele será viu que eu preciso fazendo. falar mais uma vez? Precisa, Precisa, precisa. precisa, precisa, precisa. Sempre você vai precisar falar o que você quer. Porque o outro. E você sabe o que mais acontece? O que é pior? Porque a gente espera que o outro saiba o que a gente está pensando e o que a gente quer. E aí, quando o outro não faz do jeito que a gente quer, o que vem? A A frustração, né? frustração, A exatamente. decepção, né? Você se decepciona. Poxa vida, né? Será? Poxa vida, ele poderia ter feito isso por mim, né? Então, as relações acabam se desgastando, às vezes, por óbvios que não são ditos, né? Porque, na Exato. verdade, o outro fica sempre esperando. E aí, essa questão da gente pressupor que realmente o outro saiba o que a gente quer, isso é o que mais quebra, eu acho, gente. E olha só, isso a gente pode levar para o nosso lado pessoal, nosso lado da nossa vida, e pode levar para dentro da nossa empresa também. Porque isso daí você pode ver, que eu tenho certeza que acontece isso no seu dia a dia aí, com a sua esposa e tudo mais. E pode ser que também aconteça dentro do seu laboratório, que É, aí você acaba tem olhando. aquela coisa, né, que você às vezes sempre usa essa expressão também, que o Germano, né, que a gente aprendeu, que ele fala assim, experimenta ficar 2 dias sem falar pro seu filho tomar banho. Ah, Você acha que sim. ele vai sozinho, né?
É, Porque você tem que falar todo dia, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. E você fala umas 10 vezes e a criança não vai. Por quê? Porque você tem que falar, tem que reforçar isso na cabeça dele. E isso acontece em qualquer área da nossa vida. Se a gente não explicar exatamente o que a gente quer, ninguém vai adivinhar. Ninguém vai adivinhar. E outra coisa também, uma outra lição muito legal que a gente aprendeu, né, que é o que a gente vive muito aqui, né? Ele fala assim, ninguém tá nem aí para sua vida. Você fala, nossa, mas que grave isso? Como assim ninguém tá aí para sua vida? Não, ninguém tá aí para sua vida. Ninguém tá aí com seus problemas. Ninguém tá aí se você, hoje eu não produzi muito porque eu tô triste. A palavra é eu não produzi muito. Então é isso que importa às vezes, né? A produção do seu dia a dia. E não é maldade nenhuma, né? Isso daí das pessoas não se importarem. na verdade, isso a gente tem muito claro aqui nos Estados Unidos, porque isso funciona muito bem aqui, tá? O que que acontece? É o seu resultado. Só o seu resultado. Não adianta o que você fala, que você faz, se você não tiver resultado. O negócio em si, ele vai em cima do seu resultado. Mas antes da gente abordar Isso. esse daí, só para dar uma piscada naquilo que a gente estava falando, do Uhum. pré-escolha e tudo mais, tem também a questão que aí tudo bem. Então aí a gente já entendeu que a gente realmente precisa falar, doa quem doer, mas a gente precisa falar e não espera realmente que o outro vai saber o que você quer se você não falou, ok? A frustração é só sua, com certeza você vai doer só em É. você, o outro não está preocupado com isso, isso fica muito claro para você. Dói, Não, e o dói. pior é que as pessoas ainda pensam assim: eu tenho certeza que ele percebeu minha cara na hora que eu vi que eu fiquei insatisfeito. Não, ninguém percebe sua cara também, né? É porque A a frustração vai ficar só com insatisfação é você. sua. A É, insatisfação é sua. A pessoa não está nem sabendo que ela não fez o que você queria, porque você não deixou claro também. é verdade. E aí encaixa também na questão do exemplo, né, amor? E aí Aham. a questão do exemplo, tá? E você fala para a pessoa que você quer desse jeito, que é assim que tem que ser, só que aí você faz do outro jeito. Achei muito interessante aqui é, que tem um. Até eu vou filmar qualquer dia para você, porque eu achei super interessante. Quando eu vou levar a minha filha na escola, então tem uma fila de carro da mão certa, que já entra direto no estacionamento, e tem a outra fila que está no meio da rua, que você tem que fazer a conversão para ir para o estacionamento. Então, qual que é? A mão certa é quem está vindo de lá, que já entra no estacionamento. Só que aqui funciona tão bem que é um de cada vez. É um de cada vez. Então, vem um carro e ele já te dá espaço para entrar. Eu vou E aí, explicar assim, é uma rua de duas mãos. é, A gente vai pela contramão da escola. E a rua tem muita gente que vem pela mão correta da escola. Então, quem vem pela mão correta é só virar à direita. E a gente tem que parar e esperar esse passar para poder virar. Então, só que aí, aqui qual que é o negócio? O negócio geralmente é, bom, eu estou na minha mão, então o outro que não está na mão que espere. Só que aí é muito carro, vem carro, um monte de carro. Imagina uma escola de 2.000 alunos, tem muito carro. Então já é uma educação deles já deixar o pessoal da outra fila que não é da mão entrar. Então funciona muito bem, é um daqui, um de lá, um daqui, é um um de de lá. cada E aí vez. você mesmo, igual eu quando eu cheguei aqui, que eu né, não conhecia nada, mas dá para você perceber que é assim que funciona. E aí você não faz errado. Você dá espaço para outra pessoa passar, sabe? Então, assim, é aquela história do exemplo, sabe? Se você realmente quer implantar alguma coisa dentro do seu laboratório, quer que ele funcione de um jeito, do jeito que você quer que funcione, você tem que ser o primeiro a fazer. E não adianta, mas eu sou o dono. Tá mais um motivo para você ser o primeiro a fazer, né? Porque a questão toda que eu falo sempre aqui, né? Às vezes a pessoa acha que ser dono é só chegar a hora que quer e sair a hora que quer, e não é. Porque se você que está aqui ainda não tem laboratório e pensa que quando você for dono você vai fazer isso, você está muito enganado, tá? Desculpa eu te dizer se nunca ninguém te falou, mas você está muito enganado.
Então tem essa questão do exemplo. E aí tem mais uma sacadinha aí também, além do exemplo, né? Que é a questão do ambiente, né, amor? Quer falar um Sim, pouquinho sim. do ambiente? Da É, ambiência? o ambiente influencia nossas ações, e isso é muito importante, né? Então, dependendo do ambiente que você está, você vai espelhar também como que eu posso dizer, as atitudes de quem está do seu lado, né? Então, se você quer ter uma mudança na sua vida, quer que algo seja diferente, você tem que mudar também o ambiente que você está. E não é mudar o ambiente, vou trocar de lugar, não. É mudar mesmo, começar a conhecer outras coisas, pessoas diferentes. Por exemplo, a gente tem um exemplo agora aí no CIOSP, né? Todo mundo aqui é técnico em prótese, a grande maioria aqui. Quem aí já fez a inscrição para ir no CIOSP, para poder estar junto dos seus clientes, entender como o mercado deles funciona, como que é um congresso deles, ver os dentistas ali pessoalmente, eles se atualizam, que é o tal do network, né? Então, começar a mudar o ambiente, né? Começar a mudar a- as relações que você tem de amizade, né? Não digo assim, agora eu só vou andar com rico que eu vou ficar rico. Não é isso. Se você quer alguma mudança na sua vida, você tem que mudar e não as pessoas que estão do seu lado. Então, simplesmente você troca essas pessoas. Não digo trocar também de, vou tirar fulano, vou mandar fulano embora, esse aqui não vai ser mais meu amigo. Não. Simplesmente comece a frequentar lugares diferentes, com ideias diferentes, né, com percepções diferentes. Isso foi muito claro na minha carreira, quando lá em 2012, eu estava ali muito focado no trabalho, e eu estava fazendo sempre a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, até que um dia, eu até falei para a Janaína, eu falei assim, eu não aguento mais essa mesmice de todo dia a mesma coisa, eu preciso ver algo diferente. Aí foi quando eu liguei pro Juliano, meu amigo, né? Falei, Juliano, eu preciso sair daqui, cara, eu preciso ver coisa nova, preciso ver coisa nova. Aí na hora ele falou assim, cara, vim aqui porque eu aprendi um negócio que eu fiz um curso com o Juvenal de dentro de gengival. Puta, vem aqui que amanhã eu tenho uma peça para aplicar. Mas no outro dia eu estava lá. Aí, a partir do momento que eu estive lá, do lado dele, fiquei o dia inteiro vendo ele fazer e ele foi me explicando e a gente foi trocando ideia, conversando sobre essa nova visão que a gente estava tendo ali naquele momento sobre a prótese dentária. Aquilo explodiu minha cabeça. Explodiu minha cabeça. Eu falei, não, é isso aqui, é esse o caminho que eu quero. Então, o que eu fiz? Eu comecei a frequentar os lugares, por exemplo, os cursos de quem estava fazendo aquilo, para poder aprender aquilo de uma maneira correta e mudar a minha vida. E realmente mudou a minha vida. Esse telefonema para o Juliano mudou a minha vida. Foi ou não foi, amor? Você está de prova aí. Foi a virada de chave, né? É. Sim, o divisor de mares, né? Que Divisor fala. de água, né? É, Divisor de água na nossa e, vida. na verdade, gente, quando você fica só dentro do teu laboratório ali, só naquele mundinho ali, você não consegue enxergar outras coisas. Quando você começa a sair para fora e ver novas técnicas e ver gente nova e conversar com um, conversar com o outro, você vai aprendendo, você vai ensinando, sua cabeça vai assim, aí ela abre. Aí ela vai abrindo, abrindo, abrindo. E aí, depois que começa esse negócio, essa vontade de você querer estar nos lugares, de querer ir para os congressos, de querer. Isso daí você não volta mais para trás, sabe? Porque realmente você vai ver que vai agregar e você traz. Por que que começou o Protético Empreendedor, para quem não sabe? O Protético Empreendedor começou exatamente por isso. Por quê? Porque costumava ir nos cursos com o Eric dava cursos no Brasil inteiro, e eu comecei a frequentar os cursos com ele. E assim, para quem me conhece, né, sabe que eu adoro bater um papo, né? Eu Aí o sei. que que acontecia? Aí o que acontecia? Na hora dos intervalos lá dos cursos, eu começava a conversar, e conversava com um, e conversava com o outro. Oi, Tiago. Boa noite. A Thiago é meu aluno.
Aí eu conversava com o outro, e aí um contava uma realidade, outro, e eu comecei assim, meu Deus, eles estavam ali, eles estavam focados em aprender a técnica em si, né, aprender a fazer melhor o trabalho, mas pouquíssimos falavam que tinha uma gestão boa, pouquíssimos falavam que sobrava dinheiro ou que tinha É, dinheiro, porque começar realmente porque assim, a galera vinha fazer o curso também, mas às vezes antes de chegar lá no laboratório para fazer o curso comigo, o cara virou 2, 3 noites para poder adiantar os trabalhos, para poder viajar e sair. outras nem tanto. Então isso começou, eu falei, gente, como que é? E isso, o Eric já tinha mudado isso né, na Sim. vida dele, assim. E aí eu, claro que eu ajudei, né? Eu falei, gente, eu posso ajudar esse pessoal, porque não é possível, e vai vendo os filhos crescendo e tudo mais, e não tem esse tempo para eles, como assim, né? E como assim? Não sobra nenhum dinheiro, então assim, tem alguma coisa errada. E eu já comecei a ficar intrigada com isso. E aí o que eu fazia? Eu começava a falar e meio que dar consultoria, mas despretensiosa, falando ali, olha, eu faço assim, faço assado. E aí o pessoal, nossa, legal. Depois me mandava feedback que realmente tinha feito, que tinha conseguido e tal. Eu falei, nossa, eu posso ajudar o pessoal. Mas aí o grande, né, assim, foi quando, na pandemia, que aí sim, aí o pessoal começou realmente a entrar em contato, e ligar para mim, ligar para o Eric, para mandar mensagem, né, pelo Instagram, ai, faz uma live, faz não sei o quê, porque era a época das lives, né? E É. aí a gente começou a fazer live para ajudar o pessoal. Então, começou, na verdade, o curso foi desse jeito. Na verdade, assim, eu sempre gostei de curso presencial. Então, eu já tinha montado um curso presencial, mas na minha área eu já dava curso e tal. E aí que a gente montou o curso do Laboratório de Sucesso, que realmente está aí já, acho que 3 anos, e a gente está com bastante aluno aí, que eu já perdi as contas, mas assim, que realmente ajudando os laboratórios. Mas o que a gente, né, que originou essa conversa? Que realmente aconteceu foi nessa pegada aí de rede de contato. Né? O que é um network? Network nada mais é do que isso, né? É uma rede de contato. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho o telefone do fulano de tal, ok. Isso daí já é bom. Mas você tem esse telefone, se você mandar mensagem agora, ele vai É, te atender? Ou se você só exato. tem o telefone dele? Porque ter o telefone é uma coisa. Agora, você ter um telefone que a pessoa te atenda, esse daí realmente é uma rede de contato para você. Você conhecer uma pessoa e outra, e eu não estou falando aqui, gente, de jogo de interesse, porque as coisas por interesse, no interesse nato, digamos assim, eu vou me aproximar dessa pessoa só para ele me proporcionar outra coisa, isso daí não funciona. Pode até achar que funciona no começo, pode até ter essa falsa impressão que você consiga isso, mas não, porque as pessoas elas se conectam, elas não se conectam. De repente, no congresso eu conheci fulano de tal, agora eu vou colar nele porque só naquela coisa assim, sabe, de que você quer sugar. Gente, lá na frente a conta fecha e não fecha legal nesse sentido. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando aqui de pessoas que a gente vai conhecendo, vai se conectando e é sempre no crescer e contribuir. Você contribui na vida da pessoa e ela Desculpe. contribui na sua vida. É o dar e receber. Aquelas pessoas que só te suga, 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 isso daí é insustentável. Chega uma hora que vai cansando, né? Vai cansando. E aí ela não fica na tua vida. Então, assim, se você entrar na vida de alguém porque você quer realmente só o interesse do que ela tem para te dar e você não ter nada para oferecer para ela, isso também não é sustentável. Quando a gente fala das pessoas certas, o que eu gosto muito de exemplificar é a questão do emagrecimento, porque é muito fato. Se você pega e você quer emagrecer e você anda só com as pessoas que não tá nem aí, não quer, elas vão te chamar todo final de semana para beber e para comer, e você vai só beber e comer. Agora, se você quer emagrecer, aí você pega, faz parte de um grupo lá,
igual a gente fazia, né, amor? Uhum. De um grupo de bike, ou um grupo do CrossFit, ou um grupo. Essas CrossFit, pessoas, academia. elas vão te impulsionar a fazer o quê? A você emagrecer, porque elas também estão ali no mesmo foco. Ou seja, quando você encontra as pessoas que estão no mesmo objetivo que você, fica muito mais leve para todo mundo ganha com essa troca, né? É. Todo mundo vai ganhando. Até nessa daí, voltando aos coaches que falaram lá no sábado, o Jerônimo até fala, né, que o amigo do seu amigo que é gordo te engorda. É, bem Que legal isso aí, né? é comprovado isso daí, porque não é até a influência que esse amigo do seu amigo tem nele te faz também comer errado, né? Isso é só um exemplo do que a comida é uma forma metafórica aqui, mas o mau comportamento, né? Então, se o seu amigo tem um amigo que tem um comportamento X, pode ter certeza que você tem um pouquinho daquele comportamento também. Então, uma outra coisa que a gente gosta de brincar, mas isso é bem sério isso e é profundo, é de brincar, que eu sempre falei que eu gosto de ser o burro da mesa, né? Não sei se vocês sabem o que é o burro da mesa, né? Se você é o mais inteligente da mesa que você está sentado com algumas pessoas batendo papo, aquilo não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, para os outros é muito bom, mas para você não. Para você é até pior, porque você vai emburrecendo junto com eles também, no convívio diário. Então, procure ser o burro da mesa, né? Sente e converse, tenha amizade com pessoas que saibam mais que você, né? E não precisa saber muito mais, mas alguma coisinha mais, né? Mude o seu círculo de amizade algumas vezes. Por exemplo, a Janaína falou de academia, né? O CrossFit, por exemplo. Quando a gente começou a fazer o CrossFit, a gente começou a viver, a gente não fazia CrossFit, tá, gente? Tem muita gente que tem preconceitos, né? A gente fazia funcional. Eu já sou meio velho, já tô meio derrubado já das minhas Não, articulações. Mas a gente fazia o funcional com a galera do CrossFit. Então, nesse período que a gente conviveu com a galera do CrossFit, foi o período onde a gente mais emagreceu e teve uma vida mais saudável. Por quê? Porque todo mundo pensava igual. Então, não é que a gente se reunia para comer alface. Não é isso. É que a gente estava fazendo exercício e dentro dessa linha fitness que a gente estava, você vai trocando experiências, conversas sobre o dia a dia de um e de outro, e quando você está no meio dessas pessoas, você acaba tendo os mesmos comportamentos. Então, nessa brincadeira toda aí, eu perdi 18 quilos, né? Não foi uma coisa assim. E foi na pandemia ainda, né? Então, todo mundo engordou na pandemia e eu emagreci. E foi só mudando o círculo, porque como a gente estava mais focado em exercício, a gente não estava vivendo o nosso dia a dia normal, a gente estava mais com essa galera durante a pandemia do que com a nossa família e tudo mais, né? A gente estava só no grupinho ali, e era aula online, tá, gente? Então, a gente não estava junto no meio da é pandemia, não. Era tudo tarde a aula gente pegar. online. Então, quando estava todo mundo lockdown aí, trancado, a gente fazia aula online do funcional. Então foi quando a gente começou a mudar a nossa rotina, começou a mudar a alimentação, começou a ter a opção de comprar coisas mais saudáveis e a gente teve uma vida totalmente mais saudável. E aí, voltando agora, passando para frente, estamos nos Estados Unidos, o país mais gordo do mundo. Adivinha o que aconteceu com a gente? Engordamos. Engordamos, né? É, Então, infelizmente. é, o ambiente faz você. Então, agora o que a gente começou a fazer? Vamos fazer exercício de novo, vamos voltar à nossa rotina, conviver com pessoas que pensam da mesma maneira e agem para que isso aconteça, porque não adianta pensar também, tem que agir, né? E vamos voltar ao peso. Ó, Daniel, você está rindo aí, né, meu filho? Mas é verdade, cara, é verdade. Engordamos de novo. Aqui é muito barato ser gordo. Esse é o É problema, mais é muito fácil, barato ser, mais é mais fácil ser fácil. gordo do que comer saudável. É. Bom, mas Mas, voltando, mas acontece volta lá na linha. que essa história da mesa é muito, muito importante a gente saber o seguinte. A gente tem que, na verdade, mesclar. Porque não é o tempo todo que eu vou ter que ficar numa mesa. Então, tipo assim, né? Pensa assim, como a gente É, vai num casamento que conhece todo mundo. Então, você vai lá, ó, eu você tô senta correndo, lá. Kleber, eu tô correndo, cara. É, Você senta voltei a lá correr. na mesa do tio que conta piada, aí você vai.
Aí depois você vai lá, senta na mesa do tio que fala de investimento, não sei o quê, e você vai. Aí você vai na outra que conta, sei lá, de imóveis e não sei o que lá. Então, assim, cada um vai ter uma mesa. Só para exemplificar, para ficar mais claro, eu acho. Isso. Então você vai sentar e vai fazer essa troca. Então você não vai ficar todo momento você sendo o centro das atenções e só você ensinando a todo momento, né? Você também vai aprender, porque quando você consegue liberar isso para você aprender, eu falo que a pior coisa é quando você acha que você já sabe tudo e não precisa aprender mais nada, né? Isso daí é muito triste você ouvir uma pessoa que fala que não precisa aprender, porque a gente está a todo momento aprendendo alguma coisa, né? A todo momento você está aprendendo alguma coisa. Imagina eu no auge dos meus 25 anos, que eu jamais volto a aprender o bendito do inglês. Imagina eu que eu nunca imaginava que eu ia mudar de país e ia Imagina, começar. imagina a sofrência dessa mulher aqui nesse país, para quem gosta de conversar com todo mundo e com dificuldade de falar Meu inglês. Ela está se sentindo como Deus, uma venda na boca. a comunicação, tá aí minha amiga Suzana, que não deixa eu mentir, que eu falo, mesmo assim, eu me comunico. Hoje, eu posso falar que hoje eu consigo me comunicar. Quando eu cheguei aqui, eu não conseguia. E então, isso é frustrante, você não falar, você não conseguir se comunicar. Como assim, né? E aí, você se dá o direito de entender que você não sabe. E se dá o direito de aprender. E aí, você aprende, né? É lógico que eu não aprendo na mesma velocidade que minhas filhas, que, nossa, já está fluente aqui, mas eu também você acaba se dando o direito de aprender. Então, a melhor coisa é quando você se abre para aprender. Você Exato. não então, Bastante a gente, né? questão sempre é essa, de você se colocar na função de eterno aprendiz, de aprender sempre. Só que não é só aprender, né, gente? É aprender e também pôr em prática, porque se você só aprende, você começa a ficar lá, só colocando para dentro, para dentro, para dentro, aí você vira um obeso mais de conhecimento, né? Obeso O de cérebro gordo, tanta né? informação. O cérebro inchado. Mas você não consegue passar para frente, você não consegue colocar em prática. E isso aí não adianta mais nada, né? Ó, Exato. Jonas, a hora que você quiser entrar, tá? Se você quiser entrar, você me chama aqui que a gente deixa você entrar para você falar também um pouquinho de lá, o Isso, que é que você isso, viu lá. Jonas. Se você quiser entrar, Jonas, faz um joinha assim aqui, manda um joinha que a gente bota você aqui. Manda a solicitação. Ah, e uma É, outra coisa também, deixa eu só lembrar que eu estou olhando aqui a cara dos palestrantes aqui para lembrar o insight de cada um, né? E, por exemplo, o Davi Braga, né? O Davi Braga, o filho do João Kepler, ele estava falando que a única coisa que a gente precisa fazer para mudar também o nosso dia a dia é fazer o simples, né? É focar no simples, né? Porque às vezes a gente está querendo fazer tanta coisa, né? Inventar tanta moda no nosso dia a dia e está deixando de fazer o nosso arroz com feijão ali, que é o simples. Por exemplo, uma das coisas que ele falou, isso foi uma prática nossa, do nosso laboratório, que a gente fez e o laboratório faz até hoje, o que é? É entregar os trabalhos antes do prazo. Isso foi uma coisa que eu sempre busquei, né? A Janaína também, a gente buscou fazer isso. Então, assim, o nosso trabalho é tão melhor que o dos outros? Não, não é. Só que a gente tenta sempre entregar antes do prazo. Isso é um diferencial. E não é tão difícil fazer, é uma coisa simples, né? E é o que faz toda a diferença com os nossos clientes, porque se a gente entrega antes, eles têm a certeza de quando eles precisarem do trabalho, o trabalho vai estar lá à disposição deles, né? E a gente vê muito laboratório que peca e perde muito cliente por conta de não seguir o simples prazo do trabalho, né? Isso é um diferencial, uma coisa simples, né? Então, focar no simples do dia a dia. achei interessante uma frase que ele usou, é que antes de você pensar fora da caixa, porque todo mundo fala, né? Uhum. Gente, pensa fora da caixa, né? Você tem que pensar dentro da É, caixa. é. Uma coisa que eu falo bastante, até no curso eu falo,
Gente, olha só, você está preparado? Tua casa está em ordem? Porque todo mundo vem e me Isso. pergunta. Se eu pegar no meu direct aqui, todo mundo pergunta, ai, como é que é fácil para captar cliente? Captar cliente é a grande questão de captar cliente. Mas peraí, você já olhou para dentro do seu laboratório? Você sabe se você vai dar conta se você captar cliente? Será que você está É. dando conta dos clientes que você já Você tem? O já que você tem está para poder pegar fazendo? O que mais, você está né? fazendo de diferencial para os seus próprios clientes. Porque uma coisa que eu ficava. Gente, quando eu tinha. A escola das meninas era desde o começo, desde quando as meninas tinham um ano e pouquinho, elas entrou na mesma escola, e eu ficava pé da vida. Porque, assim, quando outra pessoa, você de fora, entrava na escola, nossa, eles faziam tantas coisas, oferecia tantas coisas, e para a gente que já estava lá há tanto tempo, não oferecia nada. E eu me sentia desvalorizada com isso. Eu falava, poxa, eu tô aqui faz tanto tempo, 10 anos as meninas estudando na mesma escola, e a gente não tinha nada. E aí, para pegar novos clientes, nossa, fazia aquele carnaval, né? Fazia aquela festa. Então, isso era uma coisa que me doía. Então, eu comecei a olhar para os meus clientes e valorizar os clientes que já estavam comigo. Então, hoje, a gente, eu não tenho, nossa, eu não tenho. é, Nossa, eu tenho 100 clientes? Não, não tenho. Eu tenho um número restrito de clientes. Só que os meus clientes, eles são fiéis, eles estão ali. Eles mandam só para mim? Não, tenho certeza que não. Alguns sim, mas tenho certeza que nem todos. Por quê? Mas só que aqueles clientes que estão ali, eles são contínuos, eles estão ali, eles estão comigo. E eu valorizo eles. Então, eu valorizo eles no prazo, eu valorizo na qualidade do serviço, eu valorizo no atendimento que eu faço por eles, né? E aí é que tá. E às vezes as pessoas ficam tão focadas em querer outros e querer o pessoal lá de fora e querer. Gente, é muito mais difícil você conseguir cliente de fora do que os clientes que já estão dentro do seu laboratório. E sem contar também que a galera pensa em pegar mais clientes para ter mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E às vezes organizando a sua estrutura dentro do seu laboratório, você consegue fazer mais dinheiro somente arrumando a casa, né? Então, de repente, o foco é outro, né? O foco não é captar os clientes. O foco é olhar para os clientes que você já tem e ver o que que você pode oferecer a mais para ele, o que realmente você consegue oferecer, né? Eu sempre falo isso também, prometeu, cumpra. O que você pode prometer e o que você pode realmente cumprir para o teu cliente. Isso é importante, é você entender qual que é a dor do seu cliente, entender o que você pode proporcionar para ele. Porque, gente, na verdade, desses palestrantes, eu acho que 4 ou 5 foi sobre marketing digital, foi bem forte nisso. E você olha e todos eles falam a mesma coisa. O negócio, você não vende uma prótese odontológica, você não faz prótese. Você tem que entender o que que você está oferecendo para o teu cliente, mas não é uma prótese. O negócio vai muito mais longe. E aí você pode falar assim, ah, mas aí você está viajando, porque nada a ver, porque o laboratório é diferente, porque tudo que a gente vai querer falar, né, querer implantar, ah, mas é que o laboratório é diferente. O laboratório é diferente, de fato. Quem administra uma empresa talvez até pegar o negócio ali, o rumo do laboratório, realmente é diferente, porque eu senti isso na pele quando eu assumi a administração do laboratório e eu já tinha empresa há quase, sei lá, uns 15 anos. Então, é diferente de fato, é muito diferente. Mas só que essas coisas você tem que começar a pensar também, sabe? Peraí, eu não estou vendendo só uma prótese, eu tô. Peraí, qual que é a dor do meu cliente? O que que ele precisa? O que que ele precisa? Sabe? Porque tem cliente que ele precisa daquela atenção, do planejamento, daquela orientação. Então, é você formular isso e entender o que você pode proporcionar com o seu cliente. Isso daí, ele não te deixa porque ele sabe que você está ali e você vai conseguir dar esse suporte para ele. Então, para de achar, gente, pelo amor de Deus, para de achar que o que vai segurar teu cliente vai ser o preço, porque não vai ser. Não vai ser. O preço, se você cobra barato, o outro vai vir, vai cobrar mais barato, e se for só isso de diferencial no seu laboratório, infelizmente ele vai te deixar e ele vai para o outro que E vai cobra atrás de outro. R$ 10 no produto, entendeu? 10 Exatamente. reais. Então é isso que vocês têm que começar a colocar.
abrir a mente, vai para cursos, faz curso, abre a mente aí. E olha que eu não tô nem falando para você fazer meu curso, mas se você fizer meu curso também já é um up, né? Mas eu tô falando em relação a realmente abrir a mente de outras coisas que você pode trazer para dentro do seu laboratório, sabe? É isso aí. Achei legal que a gente começou falando sobre. Foi bem engraçado, porque tem um deles que foi o organizador, ele é Bruno Avelar, né? Que foi o Isso. organizador. Ele falou assim: gente, para de fazer hora extra na vida dos outros. Eu achei um barato. Isso foi muito legal. Por quê? Porque enquanto você fica olhando o vizinho, porque aquele laboratório lá, olha lá, nossa, o que que ele está fazendo? Ah, nossa, ele fez não sei o que lá. Ai, porque ele está acabando com o laboratório da região. Ai, porque enquanto você ficar fazendo isso, o cara tá lá, ele tá fazendo, ele tá tirando seus clientes, tá vendo tudo, e você tá ali só cuidando da vida do outro, né? Só fazendo hora extra na vida dele. Então, ao invés de você entender o que ele está fazendo. O que que a tua concorrência está fazendo? Peraí, vou entender o que que esse cara está fazendo e vou entender o que que eu posso fazer. E é isso, gente. O concorrente, ele não é seu inimigo. Não é, não é. Olha, eu tive muito privilégio de poder realmente fazer consultoria em laboratórios, na época que era presencial, conhecer laboratórios, que assim me ensinou demais, 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 de ver, de conhecer processos, de poder implementar processos para otimizar, sabe? E às vezes coisa que até hoje, né, os alunos online também, eles trazem algumas coisas que eles fazem dentro do laboratório, juntando com alguma coisa que eu ensino, e o negócio vai ficando melhor, vai ficando mais leve. E é isso que a gente tem que procurar. É Exato. realmente os processos para ficar mais leve, pensando no nosso cliente, pensando no nosso negócio, pensando como a gente pode melhorar. Que mais? Que a gente vai olhando aí para você. Ah, Uma outra coisa também, que, né, a gente teve a presença lá da Natália Beauty. Todo mundo sabe quem é a Natália Beauty, aquela da sobrancelha, né? Que cobra 12 mil, né? Uma sobrancelha. O que que... 12.500 ela. 12.500, né? Por quê? Porque ela não quer fazer e ela vai aumentando o preço. E quanto mais ela aumenta o preço, mais gente quer fazer com ela. Então, quando ela começou, ela explicou lá que ela começou na dor da clínica de onde ela trabalhava, porque tinha uma mulher que fazia sobrancelha lá, que cobrava, acho que R$ 500 uma sobrancelha, e que depois de 30 dias você tinha um retoque, é isso, né? Isso. E aí essa mulher fez lá uns 30 casos e foi embora. E aí essas 30 clientes que queriam o retoque, começou a importunar lá e, não, eu quero meu dinheiro de volta, quero meu dinheiro de volta, quero meu dinheiro de volta. E aí o que que ela fez? Ela foi lá e fez o curso da sobrancelha, só para cobrir esses 30 pacientes que a clínica tinha feito. E aí, depois disso, a pessoa falou assim, então você atende esses 30 clientes e a gente tira essa parte da clínica, né? E aí foi onde surgiu na cabeça dela, ela começou a fazer as contas de quantas sobrancelhas ela fez, em quanto tempo, com relação ao que ela ganhava, né, na clínica naquele período. E aí ela falou, não, eu vou começar a atender e fazer sobrancelha. E começou a fazer sobrancelha. Aí foi fazendo sobrancelha, e todo mundo queria saber como é que ela fazia, como é que era isso, qual que foi o start dela. Ela falou assim, eu vou criar uma técnica e vou ensinar isso. Então, ela saiu do óbvio, de ficar só fazendo sobrancelha. Ela criou uma técnica que mudou, revolucionou lá o mercado, e ela começou a ensinar outras pessoas. E ensinando essas outras pessoas, ela foi criando uma legião de pessoas que foi divulgando cada vez mais o nome dela. Então, dentro da nossa área, vamos pensar assim na área da Aí, prótese, né? detalhe, né? Diga, Detalhe. Aí detalhe. ela começou a dar o curso, e aí o pessoal falava assim, mas ela quis fazer algo diferente. É, E ela achou assim super confortável, um dia ela lá toda arrumadinha, não sei o que, ela falou, nossa, seria tão bom se eu atendesse de pijama. E ela é. comentou com uma cliente, e a cliente disse assim, Ai, você é você louca? veio, né? É, Imagina. E ela fez o quê? Ela falou, não, eu vou. E ela fez. E ela começou a atender de pijama. Inclusive, se você
precisar de um pijama cirúrgico, a Estilos tem, tá? Aí, o que que aconteceu? Ela começou a atender de pijamas e as clientes que faziam os cursos falavam assim: ah, mas eu vou ganhar o pijama? E aí, o que que aconteceu? Ela falou: nossa, então eu vou te dar o pijama. E ela começou a criar. Não era um curso, gente, era uma experiência que ela estava proporcionando, entendeu? E é isso, é por trás disso que eu volto a falar, né? Não é só a prótese, o que é além da prótese, né? Porque, gente, o trabalho da prótese em si é maravilhoso. É uma obra de arte, sabe? É devolver tanta coisa. Se a gente começar a pensar lá atrás, né? Quando você começou que de repente tem pessoas que não são. É que assim, eu sou suspeita porque o Eric sempre foi apaixonado pelo que ele faz. E essa paixão dele acabou me contagiando, assim, né? De ver o jeito, tudo, a evolução dele, eu fui acompanhando isso. Então, isso que não pode nunca perder, né? Eu acho que é muito mais, muito além do que só a prótese em si. E aí as pessoas elas vão perdendo, né, um pouco essa paixão, enxergar tudo o que realmente, o porquê de tudo lá atrás, né? Às vezes tem que dar essa retomada e entender o porquê que começou com isso, né? Como é que foi? Um dos grandes diferenciais, você está dizendo que foi na minha pessoa, vamos dizer assim, não digo no laboratório, mas a minha pessoa. Conforme eu fui aprendendo mais coisas, fui andando com pessoas diferentes, fui adquirindo muito mais conhecimento, os clientes perceberam que a conversa comigo era diferente também, né? Eu sabia o que eles estavam passando ali de dificuldade, de problema, e eu sempre devolvia soluções ou orientações ou até, sei lá, opiniões sobre de como fazer aquilo diferente, tornar aquele trabalho mais fácil, tornar aquele trabalho mais agradável. E isso, eu brinco que hoje os clientes que eu tenho, né, eu digo que tenho até hoje porque eu tenho eles como amigos. Então, esses clientes que são os meus clientes, eles são meus amigos até hoje. Porque a gente criou uma relação de confiança dentro do trabalho que foi muito importante, tanto para mim quanto para eles. Então, esse foi um diferencial. Qual que era o meu diferencial? Conhecer muito e saber de muita coisa. Então, conforme eu sabia de muita coisa, eu poderia conversar com eles sobre muitos outros assuntos relacionados à prótese, à odontologia e outras coisas mais. Até alguns clientes, às vezes, conversando com eles, falaram: mas você viu aquele trabalho que o professor lá da Alemanha publicou que fala isso? Ah, não vi, onde você viu? Aí eu passava para eles: ó, tá aqui, procura ali e tal. Então, eu acabei me tornando uma fonte também de outras técnicas, outras ideias, para eles conhecerem também outras coisas diferentes. E eu sempre fui apaixonado em procurar coisa nova, entender coisa nova e correr atrás de coisa nova. E isso foi criando uma amizade com esses clientes que até hoje a gente conversa, né? Não só sobre trabalho, mas sobre a vida, né? Então, o que aconteceu? Eu mudei a minha mesa, né? Eu procurei outros ambientes e essas pessoas de outros ambientes começaram a vir e conviver comigo. Então, foi muito importante tudo isso na minha carreira, na minha vida, e até hoje e até hoje a gente busca. Por isso que a gente foi assistir o Poder do Networking em Orlando, porque vamos ver o que estão se falando, vamos ver quem são essas pessoas que estão aqui perto da gente, o que eles fazem aqui nos Estados Unidos, o que a galera faz. E a gente conheceu muita gente espetacular nesses cursos. A gente viu muita gente de sucesso aí, profissional e até como pessoas que a gente não faz nem ideia de que exista tão próximo da gente, né? A gente viu lá um cara que era servente de pedreiro, né? E hoje o cara fatura 500 milhões de dólares por ano. 500 milhões de dólares ele fatura. Aí você fala: ah, mas o faturamento não é lucro. Pô, se o cara tiver 1% de lucro desses 500 milhões aí, né? Então, quando a gente muda o ambiente, né, voltando a isso, a gente começa a conviver com pessoas diferentes e isso nos torna diferente. E esse é um diferencial do mercado também para todos nós. Então, pensem nisso com bastante carinho.
sim. Que mais que a gente viu lá? Ó, uma Ah, outra coisa também é do, hum, do, do Paulo Vieira, né? ah, Paulo Vieira fala que né, às vezes a gente está vivendo, a gente tem vários problemas na nossa vida, várias situações e tal, mas que a gente, na verdade, muitas vezes a gente está vivendo um personagem que nos foi colocado, né? Como se fosse uma máscara, né, que nos foi colocado e a gente aceita aquilo e começa a conviver com aquilo, né? Que são as crenças, né? Quantos de vocês aí não ouviram o pai falando, moleque, você pensa que dinheiro nasce em árvore, né? Dá trabalho fazer dinheiro, né? o olho do dono que engorda a boiada. O olho Aí do dono que engorda a boiada. Se não for você para fazer, ninguém vai saber fazer. Então, tudo isso são crenças que vão implantando na nossa cabeça e basta a gente tirar essa máscara. Se você não está confortável vivendo essa situação, simplesmente mude você. Se o ambiente não está favorável, né, você não precisa, no primeiro momento, fugir de quem está ali no seu convívio. Simplesmente mude. E quando você muda, o ambiente em volta de você muda também. E isso foi um dos insights, né? e assim, né? Isso aconteceu com a gente, acredito que acontece sempre quando a pessoa começa a mudar. Aí você começa a ser um chato, né? Ah, agora, ah lá, É, agora eles não sei o que lá, agora eles. E aí vem muitas críticas também, sabe? sim. Só que isso, eu e o Eric, no caso, a gente tinha tudo muito claro na nossa cabeça o que a gente queria, e por mais que as pessoas criticassem, para nós estava tudo bem, porque a gente tinha decidido. Uma das coisas, gente, olha que interessante, foi até a nossa vinda para cá. Por quê? Porque a gente tinha uma vida confortável no Brasil, a gente tem o nosso negócio que estava correndo muito bem no Brasil, que corre bem ainda agora, mesmo a gente por aqui. E então as pessoas olhavam e falavam assim: nossa, por que que eles estão indo para lá? Nossa, aliás, todo mundo acha que se vem é porque ou tá ruim aí, É né? porque deu E errado para nós na vida, deu né? errado. E para nós estava dando tudo muito certo, né? Então, assim, foi até uma situação assim, bem, como se eu estivesse deixando meu filho recém-nascido para trás, sabe? Porque É. a gente tinha acabado de um projeto muito interessante, só tinha um ano, e aí, por isso, ainda mesmo assim, eu consigo olhar por aqui e o negócio é lógico, eu tenho as pessoas certas do meu lado lá que fazem com que o negócio aconteça. Mas só que a crítica sempre vai existir. Uns falavam assim, nossa, que legal, oportunidade, tem que ir mesmo. Outros falavam assim, ai, nossa, para mim isso é ganância, para que que tá indo? E aí até foi engraçado que no sábado lá, não sei se você ouviu o Thiago Brunet explicando sobre ganância e ambição. Você Sim, viu sim, ele explicando? sim. Você sabe explicar direitinho? É, ele falou que assim, a gente foi educado de uma maneira errada, no Brasil principalmente, né? Que se confunde as expressões de ganância e de ambição. Então, quando uma pessoa tem uma ambição de crescer, de sair de onde ela está, ou de mudar de vida, as pessoas entendem que aquela pessoa está sendo gananciosa, que é muito, muito ao contrário, porque ambição é querer algo mais, algo melhor, algo diferente, algo novo, né? Agora, a ganância é quando você quer alguma coisa a qualquer custo, né? A qualquer custo. Então, se você fala assim, eu não me importo de pisar no meu amigo se eu for conseguir uma promoção no meu trabalho. Isso sim é uma ganância, né? De querer o que o outro tem, de querer mais e mais e mais a qualquer custo. Isso é ganância. E a ambição, a gente tem que ter sempre aqui, quente dentro da gente. Porque esse é o motorzinho que vai fazer com que a gente corra atrás das coisas, né? Então, eu tenho ambição o tempo todo. A Janaína, ela até às vezes, ela fala assim, lá vem ele de novo. Porque a minha cabeça, gente, não para. Eu tenho uma cabeça muito, muito doida em pensar possibilidades e coisas novas o tempo todo. E isso é ambição, ambição de ter coisas diferentes, ambição de crescer, É ambição de. visionário, né? É, eu sou muito visionário, assim, e tem prova disso, né? Pra vocês terem uma ideia, quando eu mudei para Araçatuba, eu não conhecia a Janaína ainda,
eu fui morar na moradia da faculdade. Então eu cheguei em Araçatuba com uma mochilinha velha e uma televisão de 14 polegadas. Esse era todo o meu patrimônio da minha vida. Eu só tinha isso. Só que minha cabeça sempre foi diferente, porque eu fui para Araçatuba para fazer faculdade, para ser diferente, para crescer, e até eu chegar em Araçatuba foi difícil, porque eu fiz uma faculdade pública, então demorei 5 anos para entrar, porque eu não tinha dinheiro para pagar mensalidade de qualquer faculdade particular, como hoje é até mais fácil se fazer isso, eu não tinha, então eu demorei. Bom, beleza, cheguei em Araçatuba. Primeira coisa, comecei a morar ali, naquela região ali, onde era a moradia da faculdade, e eu percebia que ali tinha alguns espaços vazios assim, que eu vinha de uma cidade maior, vinha de Ribeirão Preto, e eu falava para o Pedro, né, que é um meu amigo, que depois me tornei sócio dele, e nós somos compadres, né, ele é padrinho de casamento, eu sou padrinho dele, e eu falava para ele assim, cara, Pedrão, nessa esquina aqui, cara, daria certo se abrisse um Habib's, que não tinha Habib's na época em Araçatuba, e foi bem assim, ó, onde eu falei que seria o ponto ideal de abrir um Habib's, abriram um Habib's. E aí, um pouco tempo depois, vendo assim, eu falava assim, caramba, Pedrão, aqui nessa cidade é complicado, cara, porque eu morava em frente a um riozinho e você não tinha opção de atravessar o rio para o outro lado, você só tinha duas ruas. Ou você andava 700 metros para frente ou 700 metros para trás para poder atravessar essa rua e poder chegar no Pão de Açúcar, que era o mercado mais próximo que tinha, que mesmo assim ainda era 1 quilômetro para frente, para poder comprar um pão. Não tinha uma padaria ali naquela região. Aí eu falei pro Pedro outra vez, falei assim, Pedro, se aqui do lado, ó, do lado da moradia abrisse uma padaria, cara, olha o tanto de prédio que a gente tem em volta aqui, tem um bairro nobre aqui atrás, e tem uma galera assim, a galera tem que andar um monte, cara, para poder comprar um pão. Seria tão interessante se tivesse uma padaria aqui. E aí, pouquinho tempo depois, que abriu ali? A padaria, num lugar que eu falei. E abriu a padaria com choperia. E aí, o que o cara viu? Falou, puta, é difícil a galera atravessar o rio. O próprio dono da padaria construiu uma ponte atravessando o rio. Você lembra que tinha essa pontinha lá em Araçatuba? E eu Lembro, não sei lembro. por que a prefeitura tirou. A Tirou, prefeitura tirou, né, tirou. depois. Ele, do bolso dele, construiu uma ponte. Para quê? Para a galera não precisar andar esses 700 metros para um lado ou 700 metros para o outro para atravessar o rio. Então, assim, a minha cabeça funciona para essas coisas. Eu falo, velho, que se eu tivesse dinheiro, bastante dinheiro, eu tinha gasto todo meu dinheiro investindo em coisas. Gasto não, investido. Porque Investida. eu tenho essa ambição na minha cabeça. Isso desde criança vem em mim, assim. Então, E, e olha, e- olha só o que diga. é legal nisso, né? Também vem aquele outro insight, né? Que quando você olha para trás de todas as pessoas que passaram na nossa vida, assim, e a gente olha para essas pessoas, como elas estão, se a gente passou e deixou elas melhores, ou se a gente passou e destruiu as pessoas. Exato. Porque eu posso falar, a gente teve várias pessoas que passaram na nossa vida, né? Várias pessoas que trabalharam com a gente, vários sócios, várias pessoas mesmo. E graças a Deus, todas elas estão bem, né? Funcionários, colaboradores que viraram Sim. donos dos laboratórios, né? Todos cresceram, né? Isso é muito bom. Todos eles só cresceram, só cresceram. Então, assim, não necessariamente, quando a gente sai da vida da pessoa também, a gente é, fez algum, como é que fala? No sentido de fez algum mal, né? Às vezes, naquele momento, aquele ciclo se fecha, a pessoa, ela realmente se põe, aí o Gilberto pode falar com propriedade, né, Gil? Então, assim, a pessoa também se põe numa posição que ela precisa evoluir, que ela precisa crescer, e a gente, olhando para trás, assim, a gente vê. E eu fico muito feliz com isso, de ver que realmente as pessoas foram crescendo, as pessoas foram evoluindo, e não necessariamente porque estavam com a gente naquele momento, a gente estava crescendo junto, depois cada um vai para um lado, cada um faz alguma coisa, e as pessoas continuam crescendo também. Diferente daquelas pessoas que, para estar numa posição melhor, precisa realmente encobrir o outro, pisar no outro e servir aquelas pessoas como degrau. E graças a Deus, eu acredito que a gente sempre foi escada na vida das pessoas. Isso É. daí eu tenho E tranquilo dentro de essa, mim.
E essa ambição, na verdade, o que ele diz também, essa ambição, ela serve para você tomar rumo na sua vida, tomar jeito, né? Fazer por onde. Falou assim, você acha difícil criar filho? Até você ter o primeiro. Ele faz você virar pai, ele faz você correr atrás. Então, isso aconteceu na nossa vida, a Janaína vai lembrar agora, eu lembro quando a gente tinha os nossos carros lá, quando a gente casou, e eu sempre gostei de moto, e eu queria muito ter uma moto top, eu queria ter uma moto legal. E naquela época, eu sonhava com uma moto que era o meu número, assim, que eu queria muito aquela moto, que era uma Suzuki 500 cilindrada, você lembra? Você lembra o que você me falou quando eu falei que queria moto? Depende, né? Você não lembra, né? Ela falou assim pra Não, mim: você só vai comprar essa moto o dia que eu tiver um carro bom. Você eu falei, lembra olha disso? isso, vê, gente, Falou, quem bate não, falou. Só quem vai ter bate essa não, moto o dia não lembra. que eu tiver um carro bom. Falei, tá bom. E aí fizemos por onde? Trabalhei, fui e tal, até que eu consegui o carro bom, que na época era a EcoSport, né? Que você queria tanto? Foi a EcoSport, E a né? Foi. EcoSport era A o EcoSport, meu era o primeiro sonho sonho, dela, o EcoSport. né? Assim que ela teve a EcoSport dela, eu fui lá e comprei a minha moto. Comprei a Suzuki do jeito que eu queria. Moto Ai, gente, linda. se a gente entrar nesse negócio de carro aí, ele vai entrar em desvantagem, porque o Eric é apaixonado por carro, aí ele fica tentando fazer umas negociações comigo por causa de carro. Não, mas tudo Ah, deu certo. Até hoje sempre deu certo, né? sim, E aí, ó, sim. com essa ambição de ter essa moto, né? A gente conseguiu um carro melhor e a moto. E aí, nesse meio tempo, eu já estava formado na faculdade, mas eu trabalhava no consultório de outras pessoas. E aí, essa moto virou um consultório. Então, eu vendi essa moto para comprar um consultório. E aí trabalhei, fiz por onde, até que eu consegui comprar outra moto. E aí essa outra moto virou a entrada de um outro carro. E assim, as ambições dentro da nossa vida só nos levaram para frente. Então, a ambição diferente da ganância faz você se virar, faz você correr atrás. Porque se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, não é verdade? Então, quando você tem isso muito claro na sua frente, você, automaticamente você vai trabalhar para isso. Não precisa ninguém ficar te lembrando. E é Ó, o Wellington aí, E é lindão. importantíssimo, né, a gente deixar claro isso, que não é nenhum mal você ter ambição, né? A Exato. ambição, ela é boa, é favorável, desde que você faça as coisas com princípio, ela é favorável, né? Não, não se sinta mal por ter uma ambição. A ambição é favorável, né? É. Isso é Ó, bem, falando em ambição, bem quem está legal. aqui, ó, eu estou vendo agora aqui, ó, o Dr. Tiago Farias. Eu vou falar, ele nem sabe disso, mas, Tiago, o dia que eu vi você, cara, eu fico emocionado, só de lembrar. O dia que eu vi você na bancada do Congresso do IDS na Alemanha, cara, falando sobre a Cerâmica Creation, que eu sei que isso você buscou muito até chegar lá. E eu vi você aplicando a cerâmica na Alemanha, cara. Isso eu fico emocionado de verdade, cara, porque a gente se viu tão poucas vezes assim, mas a nossa sinergia das conquistas de querer buscar algo dentro da nossa profissão, eu fiquei muito feliz, cara, de ver você lá. Isso foi em 2019, tanto tempo, né? E eu vejo hoje o seu sucesso, cara, e tudo que você faz. Então, é aí que tá, ó, o network, né? Quando a gente anda com pessoas que pensam igual a gente, que querem o mesmo que a gente, que querem sair do comum, é isso que acontece, cara. A gente cresce junto. Isso é muito legal, é muito gostoso. E o mais Um beijo pra mais você. gos- o mais interessante daí também, amor, é essa parte que é de você comemorar com o outro, né? Aí, ó, Isso é legal. tá vendo? O Thiago sonha desde os 12 anos de idade, cara. Então, e isso gente, olha como é que é, né? A gente pode até ir um pouquinho mais longe do negócio dessa vibração mesmo. Quando você entende que não tem problema nenhum você vibrar com o outro, porque eles são técnicos iguais, né? Tava ali na mesma posição, de repente, assim, mas você consegue ter esse sentimento
né? Isso é muito legal, do que um sentimento que de repente, poxa, você pode olhar, você olha com admiração e tá tudo bem, a tua hora vai chegar também. Porque, ou não, né? Ou tem aquela pessoa que olha e fala assim, ah, porque, nossa, eu sou melhor que ele, ou não sei o quê, ah, eu queria também, ah, e vem carregando toda aquela outro tipo de emoção, que aí é a danada da inveja, né? É, E o que eu vejo é isso. muito é isso. Infelizmente, tudo bem, a gente é ser humano, mas o que dá, o que dá errado, porque eu já ia falar, é a danada da inveja. Quando a gente não tem isso consciente, gente, quando a gente pensa que para a gente se dar bem, a gente precisa que o outro se dê mal, isso daí acaba fazendo com que aquela bênção na sua vida assim demora mais tempo para chegar, porque tá tudo bem o outro conseguir também. E se você estiver ali no teu caminho certo, fazendo também o que vai perguntar para o Tiago, de repente, tudo o que ele fez para estar lá, né? Então, assim, com certeza ele também plantou, né? E fez muito para estar lá. Não foi fácil, porque Exato, aí a pessoa exato. olha e para ela é, ela deprecia, ela prefere depreciar o que o outro ganhou, porque ela não teve capacidade de abrir mão e fazer tudo o que aquele que ganhou, né, fez. E isso que a gente tem que prestar muita atenção na nossa vida, né? De olhar e falar, poxa, a gente já sabe que o que eu estou plantando eu vou colher. E a gente já sabe que para fazer e para acontecer precisa fazer alguma coisa. E aí você precisa olhar até que ponto você está disposto a fazer o que você tem que fazer, né? Que de repente É, você já sabe o que tem que fazer. E aí é agradecer mesmo e começar a entender que uma hora a conta fecha, né? Que não precisa. O outro pode ter do mesmo jeito e tá tudo bem, que na tua hora também chega, se você estiver fazendo também. Isso é bem, é. bem interessante. E tudo isso vem também a corroborar com o que o Thiago Brunet estava falando sobre exatamente o networking, que às vezes nem é você que precisa fazer tudo, né? Às vezes você precisa conhecer as pessoas que vão te ajudar a fazer tudo, né? E ele usou, né, o exemplo de Jesus, né? Que Jesus tinha um discípulo, o André, que o André que apresentou a grande parte dos outros discípulos que Jesus tinha foi André que apresentou, porque ele conhecia as pessoas que tinham as habilidades corretas para aquilo. E a gente usando isso para o nosso dia a dia, você não precisa ser o herói de todo mundo. Você só precisa conhecer quem sabe fazer e se alinhar a essas pessoas. E isso é muito importante para a nossa vida, né? Você não precisa fazer tudo, né? Voltando a isso dentro de um laboratório, né? Você não é o mais importante ali dentro, não é que você que tem que fazer tudo, que se você não fizer, nada vai dar certo. Não, você tem que ter pessoas do seu lado responsáveis e treinadas para que aquilo aconteça. Ah, mas eu não conheço ninguém que saiba fazer. Então treine elas, treine até que elas fiquem boas, né? Eu ouço muita gente falar assim, ah, mas ninguém faz rápido como eu faço. Então eu que tenho que fazer. A primeira vez que a pessoa vai fazer vai ser devagar, a segunda também vai ser devagar, aí a terceira vai ser devagar ainda. E conforme ele for fazendo aquilo que você vai ensinando, ele vai se tornando melhor. E isso vai ajudando. Então, às vezes, a gente quer ser o herói de tudo, né? E esquece que a gente tem que andar com pessoas também para poder crescer. Não é isso? Que tem uma frase, né, de uma tribo africana, né, que falava, né, que deixa muito claro isso. Fala assim, se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. E isso é muito claro, né, na nossa vida foi assim, né? A gente sempre teve conexões que nos levaram mais longe. Com certeza. É, foi legal também aquela parte que o Joel J, não sei se vocês conhecem, ele já é mais curto e grosso, Mais né? Assim, né? Ele, cascudo, né? ele já vai com os dois pés assim na alma. Mas eu achei bem interessante porque ele também tem empresas e tudo mais, e ele falou uma coisa interessante, que ele fala assim, que quem corre mais risco, gente, para a gente que é o empreendedor, para a gente que é o dono do negócio,
quem corre o risco? Quem corre o risco somos nós, né? O colaborador, ele tá ali, ele te ajuda a crescer, ou ele te ajuda a afundar, ele tá ali. Mas o risco, quem tá correndo é só você, é só o É, empreendedor. Então, é, na hora do vamos ver ali, a cobrança tem que vir. é. Gente, eu vejo, né? Eu trabalho muito com essa parte de gestão de pessoas, adoro, sempre gostei de ver comportamento e principalmente na liderança. Meu, não tem jeito. Se você é dono de laboratório, vai ter hora que você vai ter sim que ser o chato. Eu já tava, eu e o Eric, nós somos calejados já, porque nós somos muito certos, o que é certo, vamos falar e pronto, acabou. É claro que tem um jeito de falar, tem um modo de falar, mas o que tem que ser dito, né? Não dá para você ficar naquela historinha de querer ficar tampando o sol com a peneira, né? De comportamentos dentro da tua empresa, porque o risco é só teu. Se E for outra, alguém que vai perder, quem vai perder vai ser você, só você. e dentro de uma empresa, todos são adultos. Você não contrata criança hoje em dia. Ninguém, não tem criança mais dentro das empresas. Todos são adultos. Então, adulto tem que ter conversa de adulto. E tem muita gente que às vezes evita falar algumas coisas para colaboradores ou para sócio, para amigo, porque ai, a pessoa ela vai ficar chateada, ela vai ficar magoada. Porra, então você vai levar toda a chateação sozinho para casa? Enquanto o outro nem está sabendo que está te ferrando ali ou que está fazendo alguma coisa inadequada? Não, todo mundo é adulto. Então, conversas difíceis devem ser conversadas. Não se deve, porque nessa relação de você não querer magoar o outro, a sua empresa está indo para o buraco. E ela, É, e ela vai devagarzinho, só que uma hora ela chega no fundo. E às vezes a gente não percebe quando ela chega no fundo. Porque aí a hora que a empresa chega no fundo, aquele seu colaborador que só te deixou chateado, ele simplesmente troca de empresa. E você fica com a sua ali no fundo do poço. Então, conversas difíceis devem ser conversadas. Né? Teve muitas situações que eu, né, fui taxado de chato, de grosso, simplesmente por orientar a pessoa a fazer o trabalho dela correto, né? E aí, depois de alguns anos, depois de algum tempo, a pessoa vem e fala, é verdade, hoje eu entendo aquilo que você falou, né? Aquela atitude que você tomava, hoje eu estou na mesma posição, eu sei. Eu falei, pois é, ué, por isso que tinha que ser falado. Então, isso você está fazendo um bem também para aquela pessoa. Porque às vezes ela tem uma atitude, um comportamento que não é adequado dentro de uma empresa e ela nem sabe que ela faz aquilo. Ela nem sabe que aquilo está incomodando, que aquilo atrapalha. o que O que volta lá no início do que a gente estava falando, né? Que tudo tem que ser falado, não tem que ser achado, né? Né? E outra coisa, você como postura de dono, de líder, não tem que jogar indiretas e falar entre linhas. Tem que ser uma linguagem clara, né? Como o Eric falou, não tem criança dentro do seu laboratório. Então você tem que realmente ir lá e falar o que tem que ser dito. E outra coisa Isso. também, gente, não use a internet. Ó, fala É, sério, né? Que a é pessoa aqui, fica ó. jogando indiretinha É. pela internet, com coisinha, com coisa que vai Ah, ofender. Eu vou falar é. um negócio pra você. Verdade. A A gente, maioria a das gente coisas vê que eu fiz, cada story aqui no Instagram que a gente sabe não, para eu quem está juro sendo pra falado. você. Fala assim, ah, esse Mas aqui tá é que falando para aquele ali, ó. que quem precisa ver, nunca vê, meu. Não Não vai é ver, não vai. verdade? Aí procura terapia, então. Se quer só falar, procura terapeuta. Porque coloca coisinha nos stories ou coisa e tal, e achando que vai. Aí você fala assim, vixe, aconteceu alguma coisa lá, porque olha ali. É, É um barato, é muito né? Essa internet. engraçado, é muito engraçado. Então, Muito bom. conversem cara a cara. Alguém vai sair magoado, às vezes? Vai, mas tem que pensar o seguinte, é para o crescimento, tanto o seu quanto do outro. Exatamente, Pilão. Quem não consegue enfrentar os problemas não está no comando. E é isso mesmo. E você Quantas vezes eu já sabe o que vi laboratório, aconteceu? laboratório que você vê aquela bagunça, aquilo lá, e aí você vê o patrão lá, o responsável, fala assim,
não adianta falar, ninguém me escuta mesmo. Mas quantas vezes você falou, que altura você falou, teve consequência? Porque só falar, até papagaio fala, né? Você tem que agir, agir, consequência, né? É Punição, ação, né? Ação, 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 isso. ação, É que, isso na mesmo. verdade, o negócio tem que ser bem claro, né? Tem que já saber toda ação tem uma reação. É, Isso daí tem que e ser isso, claro. isso volta lá naquilo que você começou, que começamos a live aqui, que é falar assim, mas será que eu preciso falar? Ele não está entendendo que aquilo não é para fazer? Não, não está entendendo. Você tem que falar. E tem que falar como gente Mas, grande. mas o que que acontece, amor? O que acontece na maioria das vezes que eu vejo é o seguinte, às vezes o laboratório é pequeno. Aí o laboratório é pequeno, tipo assim, tem 2 ou 3 pessoas lá e aí fala assim, mas o meu laboratório é tão pequenininho, eu vou colocar regras aqui, só 2 pessoas, 3 pessoas, só que aí o laboratório começa a crescer, 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 e quando vem, já está um laboratório grande, totalmente desestruturado, totalmente sem regras, totalmente sem nada. Porque quando ficar claro as regras do que tem que ser feito, qual que é o processo que tem que ser feito, cada macaco no seu galho, tudo certinho, isso daí fica muito mais fácil para liderar. O problema é que conforme vai crescendo sem nada de estrutura, só porque acha que é porque é pequeno que não precisa fazer nada, aí acaba perdendo a mão lá na frente. Isso daí é fato, né? Que acaba perdendo a mão. Mas acontece que aí, olha só, eu vou te falar uma coisa, a liderança em si, às vezes nem é só dos colaboradores, porque aí é na onde também vem os clientes, começam a montar, né? Começa a fazer o que quer, e aí aquele laboratório vira uma completa É, desorganização mesmo, em todos os sentidos, porque tem a liderança fraca. Gente, liderança fraca mata, 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 mata tudo. Porque a pessoa, ela tá ali, mas é como se ela não tivesse. E aí é como se fosse um monte de gado. Quando abre a porteira, eles não sabem. Não vamos falar de gado, não, porque aí gado vocês pensam que é muita gente. Vamos falar até do cachorrinho de casa, aquele cachorrinho que nunca sai de casa. Aí abre o portãozinho, o que ele faz? Ele sai desembestado para a rua, ele não sabe, ele nunca foi para a rua e vai. Eles não sabem o que faz, aí cada um faz o que quer. E aí, às vezes, ele acaba até sendo atropelado, né? Porque a primeira vez que saiu na rua já sai para a rua de fato, não vai para a calçada. é. Então, não tem orientação. E quando não tem essa orientação e não tem essa liderança em si, né, da pessoa, que eu já falei aqui também muitas vezes, né, que geralmente essas pessoas ela não têm liderança nem dela mesma. É aquela pessoa que não sabe nem o que ela quer mesmo. Então, aí ela tem uma liderança mais fraca. E é na onde começa a desgovernar tudo. Então, tem que Uma, pensar muito bem nisso. uma das frases, né, que a gente ouviu muito já e ouviu de novo dessa vez é aquilo, né? Fala assim, sua empresa está bagunçada, sua empresa está ruim, você merece. É, Você merece. na verdade, é o reflexo do dono, né? Exatamente. Cada É por um tem o que fazer. você ser o que você é, tá? Isso não sei para quem eu tô falando, mas quem para quem doer no coraçãozinho aí, é exatamente isso. Se sua vida tá bagunçada, se seu laboratório tá ruim, se sua vida não tá perfeita, você merece. Porque você É, tolera isso, você permite que as pessoas ajam na sua vida de uma maneira que não é o adequado para você. Então, se você não tomar a primeira atitude, a vida vai, deixa a vida me levar, né? A vida leva eu. Aquilo vai indo, vai indo, vai indo, até um dia que você vê que já tarde demais. Já passou o tempo e você não progrediu na sua vida. é. Bom, é bem isso mesmo. Eu não sei, eu não lembro mais de nenhuma coisa. O Jonas saiu, né, rapidinho, É. só porque eu falei para ele entrar, ele sumiu. Eu Ah, acho que uma das coisas que a gente não falou, a gente não falou do Thiago Negro aqui, né? E vamos falar dele, mas nada a ver com dinheiro, né? E sim dos fracassos que ele teve na vida dele, dos né? Porque quando ele colocou nãos, né? dos Não. nãos, né? Que quando ele colocou na cabeça dele que ele ia trabalhar com o mercado financeiro, ele falou, bom, isso é fácil, eu vou lá, vou estudar e vou aprender. Ele foi lá, estudou e aprendeu. No primeiro lugar que ele deixou o currículo dele, nem ligaram para ele, né? Ele falou, poxa vida, o cara falou que estava precisando, né? E mesmo eu deixando meu currículo, ninguém me chamou. E aí ele falou, então vou procurar outro lugar.
Foi em outro lugar? Não. Foi em outro? Não. Aí ele foi num terceiro lugar, né? E o cara até meio que esculachou ele, né? Por causa do currículo dele. E aí foi onde ele começou a pensar, pô, então o negócio é diferente, né? Então, até que ele conseguisse o sucesso dele dentro da profissão que ele escolheu, se passaram mais de 10 anos, né? E vários fracassos na vida dele, e ele teve que, não vou dizer fracasso, mas assim, ele teve várias derrotas, né, na carreira dele, até que ele conseguisse atingir um patamar. Então, às vezes, a gente, no primeiro obstáculo que a gente tem, isso aqui não é para mim, eu não vou fazer mais isso, olha que saco que tá isso aqui, eu vou mudar a minha vida, eu vou sair disso aqui. E às vezes você que era para ter uma carreira brilhante abandona tudo no primeiro degrau que você tropeça, né? É, bem isso. Mas é isso aí, gente. Em todas as profissões tem essa curva de aprendizado, sim, Pilão. Exato, Pilão. E, É e isso mesmo, se cara. você tiver a consciência que você precisa se conhecer primeiro, fazer essa busca, né, de autoconhecimento, porque a hora que a gente começa a se conhecer, gente, a gente saber o que a gente quer de fato, aí a gente para de ficar falando não para nós, a É, gente começa a falar não pro outro. E aí a isso. hora que você começa a falar não pro outro, aí você fala, ok, eu tô de bem comigo. Porque às vezes você fica só falando sim, 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 né? Ai, não consegue, ai, eu não consigo cobrar, ai, eu não consigo cobrar meu cliente, ai, eu tenho medo que se eu cobrar ele sai, ai, não consigo falar não no prazo. Ai, eu não consigo, ai, não consigo chamar atenção, eu não consigo. Meu, qual que é teu propósito? Você quer ter uma empresa realmente? Você quer ter uma empresa que vai se sustentar? Uma coisa que o Kepler falou também é das empresas, né? Que tem a empresa que é para ser herdada, a, a para ser, qual é que é? Herdada, É, legada e tem- esquecida, uma coisa assim, né? é. Então, aí você olha assim para a tua empresa, peraí, será que você vai deixar uma empresa, um legado? Porque se você tiver como uma empresa só no eu presa, né, que fala, É. né, não não vai, porque se precisa, se só você que é a empresa, seus filhos não vai ter uma empresa para herdar, essa é a verdade. E então tem que começar a pensar nesse laboratório de forma diferente, né? Começar a pensar realmente em um laboratório como uma empresa, fazer os processos direitinho, começar a entender realmente essa parte financeira, começar a cobrar o que tem que ser cobrado, parar com essa noia de ficar baixando o preço para pegar trabalho, parar com esse negócio de ficar fazendo trabalho com um cliente que não paga. Ah, cliente, sabe, que de repente é tudo bonzinho, né? Tudo amigo, tal. E aí ele manda serviço, é sempre assim. Aí depois ele começa a virar arrogante, né? Porque aí ele não quer pagar e ele começa a dar as patadas em você. Então, é se valorizar, gente. Quando a gente começa a entender o nosso serviço, que tá ali, você tá estudando, você tá adquirindo conhecimento. Ó, o doutor Furtado É, aqui, gente, para quem é é, dentista e quiser fazer a validação para vir para os Estados Unidos, ó, procura é esse por o esse nome cara aqui, aí, do ó. Furtado, tá, gente? Que ele Dr. vai Dream no Instagram. facilita as coisas aí, pelo menos o caminho, né? É isso, gente, é sobre isso que a gente está falando. Conhecer Porque as pessoas que mostram pessoas, o caminho. elas ficam ali no mundo fechadinho e tem um monte de gente que já passou por tudo que você está passando. A gente está aqui, e tem vários aqui que já passou por tudo, né? O Pilon aí, quantos anos de prosa? Então, todo mundo tem alguma coisa a ensinar, todo mundo. Essa troca que a gente tem que saber sempre é dar e receber, é vibrar com as conquistas dos outros. Realmente a tua hora chega se você estiver fazendo também. Não adianta você ficar desdenhando o outro que conseguiu, né? Imagina se o Eric fala assim: ah, mas pro Furtado é fácil. É, Ele é. validou o diploma dele há 10, 20 anos atrás, mas agora tá difícil. Então, assim, vinha lá, o Pilão, 24 anos de trabalho. Então, assim, todo mundo, porque naquela época era fácil, agora tem muito mais gente no mercado. Gente, dá o crédito para a pessoa que realmente foi lá e fez acontecer. E se você não quer fazer, tá tudo bem. É. Mas não faça, não desmereça o outro só para mostrar, sabe? Só para você colocar na sua cabeça, só para você achar, né? Dar aquela massageada em você mesmo, falando assim: não, tá tudo bem.
tudo bem, aquele lá tá fazendo alguma coisa errada, tá ganhando dinheiro lá porque tá fazendo alguma coisa errada. Para com isso, dá o crédito para a É. pessoa. Olha para o que você está fazendo, Não, vou agradeça o que levar. você está É. fazendo também. Vão levar isso aqui em consideração. Por exemplo, a gente tem recebido muitas mensagens no Instagram, a galera fala assim, como é que eu faço para ir para os Estados Unidos aí também? Eu quero virar protético aí, né? Somente os protéticos. Como é que eu faço? Aí você fala assim, bom, gente, o que a gente fez? Primeira coisa, você sabe falar inglês? Né? Porque isso é um grande diferencial aqui nos Estados Unidos, se você já sabe falar inglês ou não. Outra coisa, você tem seu visto já? Você já foi atrás de ver o que você precisa? Né? Aí quando as pessoas começam a olhar lá e ver assim, mas é muita coisa, né, que tem que ter no currículo para poder conseguir o visto. Pois é, gente, é muita coisa mesmo, é muita coisa. Esse ano eu vou fazer 30 anos de profissão na prótese dentária e, e assim, o caminho para eu chegar até aqui foi demorado, não foi fácil assim também. Não foi da noite para o dia que eu consegui montar o meu currículo para poder estar elegível por um visto aqui, né? Então é bem complicado, isso não é tão simples, ó. Então quem quer saber, ó, o Furtado colocou aqui, quem quer saber sobre isso, né? Se é elegível ou não para vir para cá, ó, procura a Migtech aí, que eles vão saber te orientar também sobre isso. Então, as pessoas querem o seu resultado, mas não querem passar o que você passou. Então, esse é o grande problema, eu vou dizer, não vou dizer de geração, eu falando, geração de hoje, geração, não, é do brasileiro mesmo, do brasileiro. O brasileiro quer o caminho mais curto, né, de tudo. Ele quer tentar chegar mais rápido. E às vezes isso não dá certo. É isso aí. Eu acho que a gente falou sobre tudo, Eu acho né? que sim. Se a Suzana tiver aí, Suzana, você lembra de mais alguma coisa? E a gente falou tanta coisa, né? Mas teve, lógico, muito mais coisa, né, pra gente, pra gente conversar com vocês aqui. E, em outras lives a gente vai também falando algumas coisas mais, muito Eu, mais coisas. eu sempre vou trazendo, né, o meu primeiro curso nessa parte de autoconhecimento, eu acho que foi em 2016, né, amor? Foi o É, Leader Training do Tadashi Kadamoto. Ali virou meu chavismo, putz, vamos embora. Então, assim, a gente precisa começar a pensar nisso, sabe? Não é só o fazer. A nossa mente precisa acompanhar, a gente precisa abrir a mente. ó, só um exemplo rápido de estar preparado, né, para as oportunidades, né? Porque o que aparece para a gente sempre é oportunidade e nem sempre a gente está pronto. Em 2018, me deu um estalo na minha cabeça, porque eu sempre tive o sonho de falar inglês. E aí, em 2018, eu fiz inscrição no curso de inglês e me enfiei de cabeça, né, para poder aprender inglês. E quando foi em 2020, 21, né? 2021, 22, 2022. Foi 22 anos. 21? 22, no comecinho de 2022. Um dentista aqui dos Estados Unidos me ligou. E aí, se eu não soubesse falar o mínimo de inglês que eu sabia, como é que eu ia atender esse cara? Porque foi através dessa ligação dele que surgiu a oportunidade de hoje eu estar aqui, né? De todo o resto que aconteceu. Então, quando o telefone tocou, eu já estava preparado. Então a gente tem que se antecipar, né? Eu ouço muito falar que quem segue tendência já está atrasado, né? Você tem que ditar a tendência, né? Você tem que estar à frente dela. Então, quem sempre está seguindo a modinha já está atrasado, porque a moda já está passando. E aí, quando você tenta fazer aquilo que todo mundo está fazendo, você já está para trás, porque a grande massa já está buscando outras coisas. Então é isso, esteja preparado. Acho que essa é a frase aí. Vamos fazer um desafio para todo mundo, assim, ó. Quem está aqui com a gente até agora, tira um print da tela aí, tira um print da tela e publica lá, assim, esteja preparado. Acho que essa é a frase que a gente tem que levar, né? Porque quando uma porta se abre, né? Até o Bruno Avelar falou, né? Falou assim: você quer tanto que Deus abra uma porta na sua vida, mas você não vai nem até perto da porta. Você não estica nem a mão para virar a maçaneta. Como é que você quer que a porta abre, né? Então esteja preparado, vá até a porta, não espere a porta ser aberta diante de você. Então tira um print da tela aí,
publica aí nos stories que a gente vai repassando e escreva aí, esteja preparado. Quer fazer uma posezinha pro print? Não, toda vez que eu faço Então tá bom. posezinha pro Então print, tira um print aí agora que a gente tá sorrindo. Pronto. é, Bom, as honras é sua. Agora é com você. então é isso, gente. Acho que a gente trouxe vários insights aqui, várias coisas que, como eu disse, né, são coisas que com certeza você já ouviu falar. Nada foi totalmente novo, mas é bom para trazer para você refletir na tua vida, né? É trazer ali para você entender. Cada hora, no tempo certo, as coisas vão encaixando, porque às vezes é igual um livro, né? O livro você começa a ler, você lê ele uma vez, aí daqui 2, 3 anos você lê de novo, você tem outra interpretação. Dependendo do momento da tua vida, que você escuta alguma coisa, você vai ter uma interpretação diferente. Isso daí é fato. O ser humano ele vai mudando, graças a Deus, né? E, e a gente vai se transformando. Esse é o bom, que a gente consegue, se a gente quiser, a gente consegue ir nos transformando, né? E amadurecendo, e adquirindo conhecimento e crescendo, colocando em prática, né? Não adianta só ouvir, tem que realmente fazer fazer o feijão com arroz bem feito, mas fazer, né? Um Isso passo de aí. cada vez. Um passo de cada vez. Eu acho que isso Exatamente. seria bem legal. Tá bom, gente? Acho que por hoje é só. Semana que vem a gente tá aqui de novo, tá? Na terça-feira, então, no mesmo horário. Eu esqueci de trazer. Ah, não, eu acho que eu trouxe o tema aqui. Eu acho que semana que vem nós vamos falar como entregar os trabalhos no prazo e triagem. Nós vamos falar Isso com aí. essa parte técnica, tá bom? O Eric vai estar aqui junto com a gente. Tá joia? Então tá, um grande beijo. Grande beijo a todos vocês. Até semana que vem. Semana que vem estamos aqui. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.